Eu ia te perguntar agora. Pode. Pronto. Então, hoje é terça, dia 18/6, e a gente vai continuar com o estudo do livro do Java para iniciantes. E vamos continuar do subtítulo Outro tipo de dados. E aí, meninas, a gente vai fazer como lá no sábado. A gente vai ler um pedacinho, vai fazer o código de outro dos exemplos que o livro está dando. Por um acaso, alguém está com dificuldade de fazer o ambiente aí, não conseguiu instalar alguma coisa, precisa de alguma ajuda? Ou tá tudo ok por aí? Beleza. Então, tá ok. Bom, vamos começar aqui. E aí a gente pode ler aqui. Eu vou ler esse primeiro, depois a gente vai separando aí, cada uma lê um pedaço. Então, outro tipo de dado. A variável int só pode conter números inteiros. Não pode ser usada para números com componentes fracionários. Um exemplo. Uma variável int pode conter 18, mas não pode conter 18.3. Java define outros tipos de dados além de int. Para números com componentes fracionários, Java define os tipos float e double. Gente, esse pedacinho não está no livro, mas eu achei interessante a gente pôr para a gente saber a diferença do quando a gente pode usar o float e quando a gente pode usar o double. O float, ele ocupa 4 bytes, ele tem aproximadamente 4 dígitos decimais e ele é adequado para usar onde a memória é um fator crítico e a precisão não precisa ser muito alta. Aqui tem uns exemplos. E o double, ele ocupa 8 bytes. Ó, a diferença deles é quase o dobro. Quase não, é o dobro. E ele tem a precisão de 15 dígitos decimais. E o uso mais comum é para aplicação científica, financeira, onde a precisão é crucial. Para fazer cálculo, ele é o mais ideal. E aqui aí a gente tem o exemplo aqui no livro que ele dá, o exemplo 3, que, deixa eu ver, melhora ou piora? Para vocês verem. Acho que dá pra dar o zoom, ó. Vê se você dá o Aqui, Ctrl né? e rolar pra cima. Isso. Aí. Beleza. Muito show que ficou. Eu vou ter que sair, tá? Mas Beleza. bons estudos pra vocês. Até mais. Valeu, Depois eu vou Juliana. acompanhar na gravação. Até mais. Aqui a gente tem o exemplo, esses exemplos, gente, depois a gente vai fazer lá no IntelliJ, aí a gente vai testar e vai entender com mais detalhes. Por enquanto, a gente só vai dar uma passada aqui nele para dar uma olhada. E vocês podem me interromper para perguntar quando vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui no exemplo 3, se vocês olharem, a gente tem uma variável int e uma double. E aqui está colocando na variável que var é um inteiro, que está colocando 10, e no x, que é um double, ele está colocando 10.0. E é interessante, né, que ele coloca aqui o systemout, que é imprimir lá no terminal os valores do var e do x, e depois está dividindo por 4, para mostrar o que ele está pegando do resultado. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fizer isso aqui na ideia, vai ser bem melhor, né, de ver. E aí, quando ele divide por 4, onde é int, ele só fica com int, com 2. E onde que é o double, ele fica com o número fracionado, o 2,5. Que é o que está escrito aqui. Diferentes tipos de dados diferentes em Java. Java tem tipos diferentes para inteiros e valores de ponto flutuante para criar programas eficientes.
Aritmética de inteiros é mais rápida que cálculo de ponto flutuante. Ele está falando, então, o inteiro é mais rápido que o ponto flutuante, que é o float ou o double. E diferentes tipos de dados requerem diferentes quantidades de memória, fazendo o melhor uso dos recursos do sistema. Então, por que a gente tem dois? Porque ocupa diferentes espaços na memória, float e double, por exemplo. E a gente vai lidar ali com os recursos da máquina. Um ocupa mais memória, o outro ocupa menos, mas aí a gente vai conforme a necessidade que a gente tem. Então, vamos lá para o código. Aqui eu já deixei pronto o código para a gente dar uma olhada. Vocês conseguem enxergar? Alguém pode me dar aí uma resposta se tá dando para enxergar? Sim. Beleza. Obrigada. Então, a gente tem aqui o exemplo 3, que é exatamente o que está no livro. Então, na linha 5, a variável var. Na linha 6, o double. Tá atribuindo. Um detalhe antes. Variável é tipo uma caixinha na memória onde a gente vai colocar algo. Então, imagina que é uma gaveta que a gente está precisando colocar alguma coisa. E essa gaveta só entra aquilo que ela tá com uma etiqueta. Então, assim, a gente tem a gaveta com etiqueta int. É só número inteiro que vai entrar nessa gaveta. E a gaveta tem uma etiqueta com double. É só double, ponto flutuante, que vai entrar nessa gaveta. Alguém tem dúvida sobre o que é uma variável? Ou isso é um conceito tranquilo para todas? Bom, se tiver aí, vocês sinalizam aí depois. Aí ele coloca, né, o print ln, que o print é para colocar no terminal o que está aqui dentro dessas aspas. E aí ele divide. Bom, vamos rodar isso aqui. Deixa eu puxar aqui. Ó, dando uma olhada aqui, ó. Quando a gente tá colocando o 10 aqui na linha 7, na var, ele tá preenchendo aqui embaixo. Que na variável var tem o número 10. E na variável x tem o número 10.0. E ele preenche exatamente o que a gente está colocando. Um inteiro e um double, um ponto flutuante. Aí, aqui na linha 15 e 16, a gente está pegando o mesmo 10 e dividindo por 4. Que não... E aí, como a gente está colocando, ó, atribuindo, tá pegando a variável var, dividindo por 4 e colocando esse resultado dessa conta na mesma variável. E aí, como aqui é um inteiro, ele só guarda o que é a parte inteira da divisão. E aqui a gente tá fazendo a mesma coisa, né? Tá pegando o x, que a gente atribuiu aqui, ó, 10.0, tá dividindo por 4 e tá colocando na mesma variável, no x. Só que como o nosso x é um double, ele pega o ponto flutuante, então ele vai pegar as decimais. Decimais e o que tiver depois, né, do ponto. Que para nós aqui na matemática é a vírgula, né? Mas aí ele colocou no x e aqui ele está mostrando. Como a nossa var é int, então ó, ele só mostra o 2. E como o nosso x é double, ele mostra o 2,5 aqui. Esse exemplo vocês acham difícil? Vocês entenderam? Tem dúvida? Quer que eu volte algum ponto nele? Querem comentar algo? Por enquanto, eu tô de boa. De boa. Tranquilas.
double. Assim, depois, Você. quem A é... Bruna, a Bruna tá, a Ah, Bruna tá falando, só que eu acho que tá muito baixo o microfone dela. Eita, eu não Uhum. tô ouvindo, não. ah, Bruna, não tá ouvindo? Ah, nossa, dá peraí. pra ouvir, não. E agora? Ah, tá melhorzinho. Ah, Sim. eu fiquei com uma dúvida ali. Caso fosse float, o que mudaria no Esse? double? É, Ai, eu porque falei daria float. provavelmente. Oi? Não, se fosse aí float X, a divisão por 4 lá também daria 2,5. Aham, Aí a única diferença seria a questão de ocupar o espaço da memória ali do computador. Que no isso. caso seria 4 Não, bytes ao pera. invés de 8. Se Ah, você não, é atribuir. diferente. Double to float. Agora eu não me lembro qual que é essa diferença. Ó, tá vendo que ele tá dando erro? Atribuir um Ah, float aqui. Gente, agora me pegaram, porque eu não lembro a diferença disso. É como a Gisele fala, sabe? A ah, gente tem um monte de é coisa que que eu a achei gente que tá daria, relembrando. Pode falar, Bruna. eu Desculpa. achei que daria 2,5 também. Sim. Acho que dá, né? No 2,5. Daria. Será que não? Vamos lá. Hum, Hoje, o É, float, cadê o float. double aqui pra gente ver a diferença deles? Float e o double. Ah, Bom, a gente viu aqui que não dá pra fazer a conta, que ele dá erro na hora de dividir. Ó, porque ele dá na linha 13. 13? Não. ótimo. Ah, Na 8? Não é float ponto flutuante? Ah, é na linha 8 que ele tá dando erro. Eita. na 8, float, é X. Ah, tá. É Ah, a tá. forma da gente escrever o número Sintaxe. que tem que ser diferente. Ah, seria a sintaxe do float. Isso, ó. Porque aí a gente tem que informar que ele é um float. Esse Fzinho aqui é um float. É que a gente tá informando que é um float. Não lembrava disso. Mas, tipo, visualmente não muda. O que muda é a questão do espaço de memória ali que vai ocupar, né? Uhum. Isso aí. Mas, tipo, por padrão, assim, sei lá, em empresa, normalmente, dificilmente você vai ver um float. Você veria mais double em Uhum. projetos. Tá. Sim. Eu acho que Ok. eu acho que eu nunca vi float. Hum. Não, é que eu faço estágio mais na parte do front, mas às vezes eu olho o back lá que é em Java e eu também quase nunca vi float, é sempre double. Bom, fica a lição aí de casa de curiosidade, né? De descobrir qual que é a diferença entre eles e a usabilidade. Eu também não me recordo em O dizer qual. double é mais usado também porque é para cálculos complexos, né? Tipo, quando tem vários decimais. Tanto que um é o dobro do outro Uhum, isso. em relação. Isso aí, comparando o Beleza. int com o double, né? Ou double com int, com o- float. Não entendi, desculpa. isso, o float. Ah, O double tá. com float. Double com float, ó. Ah, isso aí. Ah, é, que eu tava lendo até lá, né? É isso. Quem perguntou era a Bruna. Tem mais alguma dúvida? Não, seria só essa mesmo. Beleza. Obrigada. Imagina. Então tá. Meninas, vocês estão aí com a ideia de vocês? A gente tem um exercício no nosso livro que eu acho que a gente até poderia fazer, porque ele não é difícil. A gente tá 7h30, mas acho que dá. Que é este daqui, que ele fala o tente isso. Alguém tentou fazer?
que é esse daqui, ó. Go to Lit. Ele tá falando da gente fazer um programa aqui que vai calcular, fazer o cálculo, né? Pegar a quantidade de galões e fazer a multiplicação para a quantidade de litros que cabe em cada um. Então, eu vou pegar aqui, a gente vai fazendo junto. Quem tá aí com... Esse é o 3, 4, eu vou fazer aqui, ó. Ops. O exemplo, ai. Tem que acertar. Então, a gente tem aqui esse exemplo que o livro nos dá. E aí, ele fala pra gente pegar o main. Então, vamos fazer, acho que era com o atalho que no sábado a gente viu que faz, escreve main. E a nossa ideia aqui, ela dá o autocomplete, né? E aí, ele fala pra gente colocar duas variáveis, double, que é de galões e litros. Fala pra a gente atribuir o valor 10 para a variável galões. Então, aqui na nossa variável double, a gente está colocando 10. E aqui, a gente está pegando a variável de galões, que vale 10, multiplicando por 3,7854. E depois, ele atribui aqui para a nossa variável litros. Então, o computador sempre vai fazer primeiro a conta, o que está aqui depois desse igual, e depois vai colocar aqui na nossa gavetinha, na nossa variável. E coloca aqui para printar na tela. System.out, print ln, e galões, ó, esse daqui é a variável, então ele vai pegar o que está aqui na nossa variável, vai printar na tela, vai colocar esse texto. Esse maisinho tá concatenando os pedacinhos que a gente está colocando. Depois vai pegar essa variável liters, que é o resultado da nossa conta, tá mostrando na tela, e colocando mais um pedacinho de texto. Vocês veem que aqui, ó, muda a cor. Essa é a maravilha da gente usar uma IDE, que a gente vai visualizando o que é cada coisa bem mais fácil. Salva, vamos rodar isso aqui. Aí aqui no nosso terminal a gente tem nosso console, não é terminal, isso aqui é o console, falando errado também. Ó, aqui a gente tem o resultado da nossa conta. Se a gente mudar aqui para 5, vai mudar a conta, porque a gente mudou. A gente mudou o número que está multiplicando. A gente pode colocar aqui números decimais. E ele vai fazer a conta. Porque a gente está mudando a variável, o valor da variável que a gente está multiplicando. Alguma dúvida com esse código? Vocês conseguem entender bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Tranquilo. Da minha parte, tô tranquilo. Isso aqui é a parte mais basiquinha, né? Quem já está um pouco mais acostumada ou já estudou, é bem mais fácil. Beleza. Depois vocês pegam esse código e tenta fazer, se vocês não estão fazendo juntas ou se fizer depois, porque aí vocês vão conseguindo formatar o texto e olhando com detalhes. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente vai entrar numa parte também
legal, que é os controles, as instruções de controle, que é o if e o for. Quem poderia ler essa parte? Eu posso ler, então, vamos lá. O if é o se. Assim, se acontecer tal coisa, é essa variável a instrução de controle, não é variável, é instrução de controle. Então, ela funciona como a instrução if em outras linguagens. Gente, a maioria das linguagens vai ter um se, um if, e geralmente é tudo igual. A gente tem o if, então, se uma condição for verdadeira, vai fazer alguma coisa, uma instrução. A condição ela é uma expressão booleana, então assim, é algo que vai dar verdadeiro ou falso. Não dá para ter outra coisa. A gente pode até ter uma conta. 1 mais 1 é igual a 2? Sim, é verdadeiro, então vai fazer a instrução. 1 mais 2 é igual a 6? É falso? Não, então não vai executar o que vai estar em seguida do if. Então sempre vai ser uma expressão booleana. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Até já falei, né? 10 menor que 11, aí vai mostrar 10 é menor que 11. E quando for falsa, 10 é menor que 9, então isso não vai ser apresentado, né? Então, ele não vai apresentar a instrução que vai estar logo depois do if. E isso sempre pensa assim, eu preciso testar alguma coisa, se alguma coisa é verdadeira ou falsa, alguma condição. A gente sempre vai usar o if. E aqui, nas linguagens de programação, a gente sempre vai ter esses operadores. Que, sim, arrisco dizer que talvez seja a maioria das linguagens tudo iguais. Então, a gente vai ter o menor que, o menor igual, o maior que, então você sempre está comparando, né, uma coisa com outra. O maior ou igual, o igual igual. Então, se a gente está falando 1 é igual a 1, quando a gente coloca um sinalzinho de igual, a gente está atribuindo, ó, lembra aqui? A gente está colocando, então a gente está colocando 5.9 na variável H1. Então, aqui a gente está atribuindo, a gente está falando assim, ó, essa variável aqui vai ser 5.9. E o igual igual é uma comparação, aqui ele vai dar errado, ó. Ele já vai chiar, fala assim, ó, tem uma coisa errada aqui, porque isso daqui não tem como ser uma comparação, porque a comparação a gente sempre vai ter junto com uma instrução, né, um fluxo aí de controle. Então, dois sinais de iguais juntos, a gente está comparando uma coisa com a outra. Um sinal de igual, a gente está atribuindo, a gente está falando que tal coisa recebe tal coisa. E o diferente, a gente coloca o ponto de exclamação em igual. 1 é diferente de 2, então é verdadeiro. Aí ele vai fazer a instrução. Esse sinalzinho de diferente aqui, acho que é o mais diferente pra gente, né? O restante aqui. Acho que a gente tá mais acostumada. Ó, o igual e o diferente. É que eu acho que é bem... A gente não tá acostumada. Aí aqui a gente tem o exemplo do nosso livro. Eu vou abrir aqui IntelliJ já. Deixa eu diminuir aqui o console. Aqui no código, ele está pegando, ó, o exemplo do if. Então, ele está criando a variável A, B e C, que é um número inteiro. Que ele está colocando, ó, é um int. Está atribuindo. Então, na variável 2, está recebendo... Na variável A, está recebendo o número 2. A variável B está recebendo o número 3. E a variável C não tem nada ainda. Então, ela é um nulo aqui ainda. Aqui tá testando, ó, fazendo
vem na condição. Então, A é menor que B. Então, o A é 2, o B é 3. Então, aqui ele vai apresentar essa instrução. O A é menor que o B, porque é verdadeira. O A é igual a B, então o 2 é igual a 3, isso é falso. Então, ó, essa instrução aqui, o programa vai ignorar, ele não vai aparecer o que está aqui, porque essa condição aqui, ela é falsa. Então, só é executada a instrução quando é verdadeiro esse if. Então, a gente vai ter aqui, ó, não vai apresentar nada. Aqui tá mostrando uma linha em branco, tá vendo que não tem nada aqui dentro? Aí começa. Tá colocando aqui, ó, na variável C, tá fazendo uma conta, né? Então, A menos B. Então, o A menos B vai dar menos 1. Aqui tá aqui, ó. Vai printar na tela a nossa variável C, que tá menos 1, porque aqui a gente fez a conta, o computador fez a conta, e colocou na nossa variável C. Aí começa a testar aqui, ó. O C é maior ou igual a 0? Ele é menos 1. Então, vai printar. Não, é maior ou igual. O C é maior? Não, não é. Então, não vai aparecer nada. O C é menor que 0? Então, vai aparecer aqui. O C é negativo. Is negativo. Vai printar uma linha em branco. Estou organizando aqui. E aí, faz uma nova conta. O B não mudou, ó. Se vocês verem aqui, o B continua sendo 3. Em nenhum momento a gente colocou B igual a alguma coisa. Então, o B continua sendo 3. E o A, a mesma coisa, continua sendo 2. A gente não atribuiu nada para o A. Então, o B menos o A, então 3 menos 2, que a gente tem aqui, é 1. Então, tá colocando aqui, ó. O C contém 1, né? O C é 1. E a nossa variável aqui. E aí vai começar a testar. C maior ou igual a 0? Sim, ele é maior. Então, vai mostrar que ele não é negativo. O C é menor que 0? Como o C vale 1, ele não vai mostrar esse daqui. Vamos testar esse daqui para ver. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, tá mostrando. Cadê a primeira linha aqui? Aqui, ó. O A menor que o B, porque o nosso A é 2 e o nosso B é 3. Deixa eu descer aqui um pouquinho para ser mais fácil. Aí a gente tem aqui na linha 17, fez a conta, né? O A menos o B, que deu menos 1, e tá mostrando aqui, ó, que é negativo. Vocês percebem que essa linha aqui, ele não fez, ele não printou esse texto, porque aqui deu falso. Então, ele só vai fazer a próxima instrução quando a nossa condição for verdadeira. Por isso que ele ignorou isso daqui, porque a nossa condição é falsa, ela não é verdade. Aí a gente tem mais uma linha e a gente tem aqui, ó, fez a conta, colocou o C, e aí essa instrução foi printada, que a gente tem aqui no nosso console, e essa de baixo não foi printada, porque essa daqui, essa condição é falsa. E aí, a gente tem a finalização. Então, assim, o if, ele é sempre essa comparação. Eu vou comparar com algo. Lembrando lá dos operadores que a gente tem. E aí, só vai fazer a próxima instrução
se for verdadeira. Ah, e aqui que ele tá falando, né, que tá colocando na mesma linha as variáveis iguais, de tipos iguais. Aqui, ó. Alguma dúvida com o if, que é o se? Ou tranquilo? Surgindo dúvida, vocês avisem aí. Bora lá, então. Aí a gente tem mais uma estrutura que a gente chama de laço, o laço for. O for, ele tem essa estrutura aqui, que a gente inicia, a gente tem uma condição, a gente tem uma iteração, e aí a instrução que a gente quer. Se vocês perceberem aqui, o if, ele só tem a condição, só tem essa partezinha do meio, que a gente coloca, ó, aqui, ó, o A igual a B é uma condição. E aqui no for, a gente tem mais dois. Então, a gente vai ter, ó, a inicialização. Então, a gente vai definir uma variável que vai ser o nosso controle. Então, assim, é quem a gente vai ter como início para saber até onde a gente vai. O for, ele é tipo uma lista, pode ser uma lista. Pode pensar assim. Pensa o seguinte, a gente tem um livro e a gente vai começar na página 1 do livro e a gente vai passar todas as páginas do nosso livro até acabar. O for vai ser isso, e a minha condição é até acabar o livro, por exemplo. A condição, ela vai respeitar a mesma ideia do if, ela é uma expressão booleana. Algo sempre vai ter que ser verdadeiro para ele continuar fazendo, indo para o próximo. E quando é falso, ele acaba o laço. E aí, iteração determina como a variável de controle do laço é alterada a cada iteração. Parece muito grego todas essas coisas, mas no código fica fácil de entender. Bora lá. Eu pus ele aqui. Olha, não pus. Espera aí que a gente já põe. Esse é o 5. O if a gente já passou. O for. Bora lá. Deixa eu arrumar aqui, fica mais claro. Olhem só, a gente tem aqui uma variável que a gente chama de count. Então, uma variável qualquer que é um int. Que aqui é a inicialização. Então, eu estou dizendo que esse count é igual a 0. Poderia ser aqui, ó, economizando aí algumas linhas. Que é o mais comum. Geralmente, a gente acaba fazendo na mesma linha. Então, iniciei. Tenho uma variável count que vale 0. Meu início. Iniciei. Minha condição. Então o for, enquanto eu tiver esse count menor que 5, eu vou fazer a minha instrução que está embaixo. Então, eu iniciei e testei. O count é menor que 5? Sim, é menor. Então, eu vou executar o que está aqui dentro. Ah, ele está mostrando aqui na tela. É o contador e qual que é o número que eu tenho. Fez a instrução, ele volta aqui para iterar. Então, a gente vai ter aqui ó, que o count é igual a count mais 1. Se eu tenho que ele valia 0, ele testou, ele fez essa instrução, ele volta aqui e adicionou 1. Então, agora, esse count vale 1, ele não vale mais 0. Aí, ele volta para cá. Count menor que 5? Sim, é menor que 5, porque ele está valendo 1.
Então, ele faz de novo essa linha e depois volta para cá. Soma mais 1, 2, volta para cá. Vai testar de novo, vai fazer essa linha e vai fazer essa daqui. Quando ele for 4, quando ele for 5 aqui, ele vai sair, porque ele só tá testando se é menor. Então, quando for 5, ele é igual. Então, esse aqui se tornou uma condição falsa. Então, ele vai falar assim, count 4, 5 na verdade. 4 ele vai fazer. O 5, count é 5. 5 é menor que 5? Não, não é verdade, isso é daqui. Aí ele vai para a linha de baixo. Vou rodar aqui para vocês verem. Os prints aqui para ver. Olhem só. Ele printou 0, porque eu iniciei com 0. Ele fez a condição e printou aqui no nosso console. É 0. Somou 1 aqui. E foi ver se a condição ainda era verdadeira. Sim, é verdadeira. Printou aqui de novo. Voltou, somou mais 1. Fez, verificou de novo. É menor? É menor. Fez o print, voltou, somou mais 1. Até que ficou 4. Aí ele somou mais 1, deu 5. Fez o 5. Ah, não é mais verdadeiro isso daqui. Ele não fez o que está dentro aqui do for e passou para a linha de baixo. Ó, done, terminou. Porque ele fez até que essa condição fosse verdadeira. Quando ficou falso, ele não fez mais e passou para a linha de baixo. Deu para compreender? Alguém tem dúvida no for? De boas. Essa forma de estruturar o for com início, a condição e a iteração, desta forma, a gente chama que é a forma clássica do for. Existem outras formas mais novas que foram introduzidas nos Javas e tem um doczinho que eu vou deixar para vocês depois, para vocês verem. Que aí é um pouquinho diferente, mas essa forma aqui, ela é bem usada e é a mais comum não, né? Hoje em dia o povo usa as outras, mas essa é a forma de aprender aqui, que é mais fácil. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, essa aqui eu já falei pra vocês. Aqui, um lembrete. A gente pode ter, aqui nessa parte da iteração, a gente pode somar ou a gente pode decrescer. Vou fazer algo aqui pra gente não perder esse código. Essa forma aqui de iterar, de vez da gente ter um count igual a count mais 1, a gente pode fazer count mais mais. Então, ele sabe que ele vai iterar 1 nessa variável. Então, sempre que passar aqui, vai ser mais 1. Ó, pra vocês verem que vai ser igualzinho. Ó só, aqui. Tá igual. Então, a gente ter esse count igual a count mais 1 ou count mais mais é a mesma coisa. Alguém quer falar algo? Alguém tá com o microfone aberto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é o mic que tá desmutado. Beleza. E aí aqui, ó, a gente pode ter menos também, a gente pode colocar menos, menos. Então, assim, eu comecei com 10. Por exemplo, o count eu comecei com 10.
enquanto o count. Vamos mudar aqui. Comecei com 10, aí ele vai menos, menos. Enquanto for menor que, sei lá, deixa eu ver aqui. Menor que 5, isso aí não vai rodar. Ele não é menor, né? Então ele nem vai fazer nada, verdade. Então a gente pode ter o menos, menos, que ele sempre vai da forma ao contrário. Então 0, mais, vou deixar assim pra vocês. Deixa eu ver aqui. O for. Gente, if e for tranquilo. Sim. Aí a gente tem mais um pedacinho aqui do nosso livro, que ele vai falar sobre os blocos de código. Não sei se vocês repararam, mas aqui nos nossos exemplos, a gente tem sempre uma instrução depois da nossa condição. Então, vamos pegar aqui o if, tá aqui. Olha só, a gente tem aqui o if e logo depois a nossa instrução, aquilo que a gente tá querendo fazer, né? Nossa instrução. Então, aqui no caso, a gente tá querendo printar aqui no nosso console um texto. Então, a gente só tem uma instrução. Mas a gente pode querer fazer mais coisas. Ah, se alguma coisa for verdadeira, eu quero fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então, assim, você tem várias instruções juntas. Só que aqui, se tiver aqui, não vai dar certo. Então, por isso que a gente tem blocos de código. Blocos de código, ele agrupa 2 ou mais instruções. E as instruções são envolvidas por chaves. Ó, abrir e fechar a chave. E pode ser usado onde tem uma única instrução. Então, ó, a gente tem aqui nesse exemplo o if w menor que h. A gente abre essa chave e faz uma conta aqui, ó. O v vai receber w vezes o h. E o w vai receber o valor 0. Se não tivesse essas chaves, se essa condição fosse verdadeira, só iria fazer essa conta de multiplicação. Mas como tem essa chave, o abre e fecha, tudo que está dentro da chave é executado se a condição for verdadeira. E aí a gente tem aqui, ó, que os benefícios da gente usar esses blocos é que permite a gente vincular logicamente 2 ou mais instruções, facilitam a implementação de algoritmos com clareza e eficiência. Por exemplo, aqui a gente poderia colocar uma chave abrindo e fechando, mesmo tendo uma instrução só. Ou eu poderia colocar mais uma aqui, ó, para repetir 2 vezes, por exemplo. Então, se a condição for verdadeira aqui, ele vai fazer essas 2 instruções. Posso ter uma, posso ter 2, posso ter 50 instruções. Vai executar somente se a condição for verdadeira. E aqui ele dá mais um exemplo, que é o book. Deixa eu ver se ele abre aqui. Oxe, não tá abrindo, mas tudo bem. Então, aqui é o mesmo exemplo que eu dei, né, pra vocês, ó. Abre aqui o bloquinho de chaves, vai ter um print aqui no nosso console, vai fazer a conta desse D e vai printar mais uma linha. Então, essas 3 instruções só vão ser feitas se o nosso if aqui for verdadeiro. Se for falso, bateu aqui, o if é igual a 0, ele não vai fazer nada. Ele vai pular tudo que está dentro desse bloco não é feito. Aqui, foi aqui.
Aí o nosso livro traz uma pergunta interessante, né? Ele fala assim: o uso de um bloco de código introduz alguma ineficiência de tempo de execução? Em outras palavras, o Java executa realmente as chaves? O uso de um bloco de código não introduz ineficiência de tempo de execução. Java não executa abertura e fechamento das chaves. O bloco de código não adiciona sobrecarga e geralmente aumenta a velocidade e eficiência. Blocos de código simplificam a codificação de certos algoritmos, porque ele organiza muito mais. Então você vai conseguir ler muito mais fácil o código que está sendo ali implementado, está sendo desenvolvido. E aí aqui a gente tem o nosso último ponto do tempo, que aqui vai falar do ponto e vírgula. Não sei se vocês repararam, mas a gente tem sempre um ponto e vírgula no final de cada instrução. Isso tem um porém. Isso tem um porquê, na verdade, não é um porém, mas é um porquê. Quando a gente está aprendendo Java, aprendendo a programar, geralmente, assim, é clássico esquecer o ponto e vírgula, principalmente se a gente está aprendendo em bloco de notas ou em um editor de texto normal. Se está na IDE é mais difícil, né? Porque a IDE avisa pra gente que tá faltando. Ó. Se eu tirar aqui, ele vai dar um pontinho aqui, ó. Tá faltando alguma coisa. Mas quando a gente tá fazendo ou no papel, em prova, né? Quem estuda, faz faculdade, tem que fazer prova na mão. Esquecer ponto e vírgula é clássico. Mas existe um porquê. O Java ele tem esse ponto e vírgula no final de cada instrução. Ele é um separador. Então, ó, cada instrução individual deve ser finalizada com um ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica o fim de uma entidade lógica. Ele identifica uma instrução. Então, comecei a escrever uma linha de código. O ponto e vírgula diz para a linguagem, ó, acabei a minha entidade lógica, aquilo que eu estou fazendo. E aí, a gente tem esse exemplo aqui, ó. X igual a Y, um ponto e vírgula, Y na outra linha. Y igual a Y mais 1, ponto e vírgula, linha de baixo. Systemout.println, X mais branco mais o Y, ponto e vírgula. Então, aqui a gente tem 3 instruções, 3 entidades lógicas. E aí ele fala que é o mesmo da gente pegar essas 3 linhas que estão aqui e colocar em uma só. Para a linguagem, para o Java vai ser a mesma coisa, porque ele vai ver o ponto e vírgula. Ah, esse daqui é uma instrução, essa daqui é outra instrução, essa daqui é outra instrução, porque existe o ponto e vírgula. Identificou o ponto e vírgula, acabou a minha instrução. E aí a gente tem, ó, que por causa disso, por causa de que a gente tem esse terminador, que é o ponto e vírgula, a gente pode deixar um monte de espaço em branco antes da linha ou depois da linha, não importa, porque o Java vai ler até o ponto e vírgula. Então, a gente ter esse texto com esse monte de espaço aqui é ignorado. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Opa, aqui ele vai ficar. Ó, eu posso fazer assim. Ah, isso aqui vai ser legal pra vocês verem. Deixa eu ver se isso aqui vai fazer. Acho que vai. Pois não é errado, né? Deixa eu ver um negócio. Vou mudar aqui só pra gente fazer o teste, tá? Depois eu volto. Tá, zoneando.
Olhem aqui o que ele fez. Mesmo tendo eu colocado na linha de baixo, ele imprimiu aqui numa linha só. E esse espaço, como tá dentro da minha aspas, ele fez o espaço aqui. Se eu tirar, ó, vai ser tudo numa linha só. Olha aqui. Por causa do ponto e vírgula, que é o meu terminador, meu separador de instruções, ele sabe que tudo isso daqui é uma instrução só. Então, ele printa tudo junto. Vamos lá. Dividir linhas longas dessa forma ajuda na criação de programas mais legíveis. Por exemplo, a gente tem uma instrução que é gigante. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Aí vai até aparecendo aqui no... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aparece no nosso IDE a barrinha de rolagem, ó. Isso daqui dificulta muito a gente ler um código. Imagina que você tem algo que tem, sei lá, uma classe com 100 linhas. Imagina você ficar toda hora com a barrinha. Então, a gente pode jogar para a linha de baixo, porque vai facilitar muito mais para a gente ler o código. A divisão da linha longa também impede que elas passem para a próxima linha, ou cria essa barra de rolagem. E aqui a gente tem o lembrete. Um bloco é um conjunto de instruções conectadas logicamente, delimitadas por chaves. Lembra que a gente falou do bloco? A gente estava que foi no 1.5, que a gente falou, né, do bloco das chaves. Então, a gente tem um bloco de instrução que ele é delimitado pela chave, não é pelo ponto e vírgula, mas as instruções que estão dentro desse bloco têm o ponto e vírgula. Por exemplo, vamos aqui, ó. O bloco, ele começa e termina na chave. Então, a gente tem aqui, ó, uma chave que abre, a chave que fecha. Então, aqui eu tenho um bloco de instrução. Mas dentro desse bloco, as minhas instruções, elas vão terminar com ponto e vírgula. É isso que a gente tem falando naquele pedacinho ali. Então, o bloco, a gente sabe que é um bloco pelas chaves, e uma instrução, a gente sabe onde ela termina pelo ponto e vírgula. E aí a gente tem essas práticas de recuo que a gente também conhece como indentação, que permite que, ó, Java é uma linguagem de forma livre, permitindo a inserção de instruções em qualquer lugar da linha. O recuo comum é comum e aceito para melhorar legibilidade. Ou seja, ele facilita a gente ler o nosso código. As recomendações. Recuar um nível após abertura a cada chave de abertura. Então, a gente tem um bloquinho de instrução. A gente tem, ó, esse espaço de recuo, a nossa indentação. Aqui, ó, se fica assim... Eita, acho que ele nem vai deixar fazer. Vai. Olha só como visualmente dificulta. A gente tem mais dificuldade de saber quais linhas estão dentro do nosso bloco. Ok, a gente tá vendo aqui, começa aqui e termina na linha 23, né? Começa na 18 e termina aqui na linha 23. Mas, quando a gente tem o recuado, a gente consegue rapidamente bater o olho e saber onde termina esse bloco. Aqui ainda tá fácil, a gente tem duas instruções, mas quando a gente tem várias, é muito melhor a gente ter esse recuo, essa indentação dentro dos nossos blocos de código. E quando a gente tem essas quebras de linha, que eu estou quebrando uma linha que está dentro de uma linha, a linha da minha instrução, por exemplo, aqui, ó, eu quebrei a minha linha de instrução, que ela começa aqui e ela termina no meu ponto e vírgula. Como eu estou quebrando a minha linha de instrução, a gente coloca também o recuo, que é a nossa indentação aqui.
que também é mais fácil da gente saber diferenciar onde começa e onde termina a nossa linha. Ó, aqui eu tô começando a linha, ela termina aqui no ponto e vírgula. Então, tem tá numa linha só. Só que essa linha de instrução aqui, ela tá em 3 linhas, porque ela começa aqui, eu tenho um espaço aqui, o recuo, tem mais um e o ponto e vírgula. Dessa forma, a gente vai organizando o código e fazendo com que ele fique muito mais legível para as outras pessoas que vão ler. Que vão ler o código e até mesmo para nós. Acontece muito quando a gente trabalha numa empresa e a gente fica muito tempo, a gente consegue pegar código que a gente mesmo escreveu há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E muitas vezes a gente pega e consegue identificar rapidamente ali onde está o bloco, qual que é a instrução, o que está fazendo, de olhar muitas vezes. E, gente, do nosso conteúdo aqui para hoje é isso. Vocês têm dúvida? Entenderam? Foi rápido demais. Como é que foi aí? Digam aí, por favor. Da minha parte aqui foi bem claro a explicação. Vixe, tá baixinho, baixinho, Bruna. Abaixei. Da minha parte aqui deu para entender certinho. Beleza. E de vocês, meninas, alguma questão? Ixi, acho que se alguém falou alguma coisa aí não deu pra ouvir, mas beleza. Meninas, não sei se vocês repararam, mas aqui no livro tem uns exercícios. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Teste do capítulo 1. De sábado até hoje, eu acho que vocês conseguem fazer até 8 ou 9 vocês conseguem fazer. Se tiverem um tempinho, peguem aí para dar uma estudada, rever o que a gente já falou, voltar nas gravações ou perguntar pra gente ou aqui no Discord ou no WhatsApp, que vai fazer bastante diferença aí para fixar o que a gente já conversou. Beleza? Querem comentar algo? Não. Não? Beleza? Então tá, meninas. Bom, para hoje é isso. A gente conseguiu fazer em 1 hora. A ideia é essa mesma, da gente conseguir ficar em 1 hora, 1 hora e 15, para que a gente consiga ir avançando. Então é isso. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado aí, Marina. Imagina, gente. Qualquer dúvida aí vocês vão perguntando, a gente vai tudo se ajudando. Sim. Até mais, meninas. Boa noite para vocês. Tchau.